16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Lê de novo, por favor. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Amém. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, diante da Tua palavra, Deus, Aleluia, Jesus. nós pedimos a Deus que o Senhor nos brinde, a Deus, com a Tua palavra, Deus, com a Tua presença neste lugar, Pai. Nós precisamos, ó Deus, de um toque Teu esta noite, para entendermos, ó Deus, o que foi preparado para o Teu povo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus, aleluia. Queridos, todos nós temos alguns versículos na Bíblia que nós gravamos eles e em alguns momentos a gente os fala. Eu não tenho nada contra isso. Aliás, não teria nem o porquê ter alguma coisa contra isso. Sou totalmente a favor. O Salmo 23, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente pega esse versículo, coloca no adesivo e coloca no para-brisa dos carros. Mas e a outra parte dele? Aonde que está a outra parte dele? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado me consolam e me sustentam. Ou seja, tem o lado animador e tem o outro lado do versículo. O versículo tem o lado A e tem o lado B. Mas muitas vezes nós colocamos só aquilo que nos interessa. E aquilo vira um jargão para as nossas vidas. Por que que esses versículos são bonitos, são maravilhosos? Porque são versículos que têm a ver com a tua e a minha vida. De uma forma geral, quando nós nos identificamos com esses versículos, nós temos um apego para com eles. A Bíblia é assim. A nossa vida não é só vales sombrios e complicados. Isso faz a Bíblia ter conexão com a nossa história. Porque não é somente as coisas boas que a nossa vida é feita, também são feitas de coisas ruins. Só que nós queremos fugir muitas vezes de algumas questões quando nós falamos a respeito dessa parte dos versículos, que nós geralmente não citamos. Porque isso vai dar muito trabalho se eu citar isso. Se eu falar a respeito disso, eu vou arrumar luta. Então a gente já se precaver desse quadro, e aí a gente fala só ou a parte A ou a parte B. O problema é que ao fazermos isso, nós deixamos de viver a paz e nós começamos a viver a ilusão. Ilusão, uma hora acaba. E é dura coisa viver iludido. Por isso eu creio que o reino de Deus nos convida a uma desilusão. O reino de Deus quer fazer que você se desiluda. Só que muitas vezes nós achamos que se desiludir é uma coisa ruim. Ruim é viver iludido, querido. Então, a ilusão nos tira os nossos pés do chão. E a desilusão coloca novamente os nossos pés no chão. Apesar de a gente achar que tem um jogo de palavras aí. Quer dizer, desilusão é ótimo. Terrível é viver iludido. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sim, estou com o pé no chão. Estou desiludido. Eu tenho um Deus comprometido com a minha vida. Isso faz de mim uma pessoa real e verdadeira.
uma pessoa que entende os processos da vida, uma pessoa que sabe que a vida não pode ser resumida somente em uma frase no lado A ou uma frase do lado B. O todo da existência, e nós estamos cultivando em nosso coração a possibilidade de uma vida nova. A possibilidade de vivermos novos momentos, novos dias, novas perspectivas. Respiramos um novo ar. Então nós estamos simbolicamente espalhando sementes. Sementes essa que nós temos a perspectiva de que num curto prazo de tempo elas deem fruto a nosso favor. Mas existe algo que eu considero fundamental, que é parar de se esconder, parar de mascarar a vida com frases religiosas. Frases que muitas vezes nós às vezes nem sabemos por que nós refletimos ela, por que nós repetimos ela. Quer dizer, muitas vezes a sua vida estacionou e você joga na conta desse quadro algumas frases religiosas do tipo: não é que eu estou esperando ver os planos de Deus. Ou ainda, eu ainda não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. De repente, esse tipo de frase é engraçado, que as pessoas que falam essas frases, essas duas frases, elas dizem isso e têm um ar de extrema intimidade com Deus. É o que passa às vezes, é isso, que essas pessoas têm uma extrema intimidade com Deus, mas elas não sabem qual é a vontade de Deus. Essa extrema intimidade com Deus não dá um aval para que ela possa saber qual é a vontade de Deus. Aleluia. Você se acha íntimo de Deus e não sabe? Aleluia, Jesus. Você ainda não sabe olhar para uma situação e dizer se isso é ou não de Deus? Os seus filhos, você olha para eles, você sabe o que eles querem e o que eles precisam. O seu cônjuge, você sabe até onde você pode ir com ele. E aí você olha para as coisas de Deus e trata com essa religiosidade um Deus que você pode ter relacionamento com ele mais do que com o seu filho, mais do que com o seu cônjuge, mais do que com o seu pai ou com a sua mãe. Porque muitas vezes essas pessoas estão muito próximas da gente, mas não estão 24 horas conosco. O que Deus, a diferença do Espírito Santo de Deus é que nós estamos com Ele 24 horas da nossa vida. Então nós deveríamos saber, por intimidade, aquilo que agrada a Deus ou não. E muitas vezes nós nos colocamos atrás de algumas frases, que essas frases servem no máximo para que nós permaneçamos na nossa morbidão, na nossa paralisação. Aleluia. Nós estamos muitas vezes colocando isso para justificar que nós estamos de braços cruzados e não estamos fazendo nada diante de algumas coisas que aparecem na nossa vida, que necessitariam da nossa intervenção, mas que nós religiosamente colocamos esses versículos, e isso não é uma coisa que eu digo assim, que é um ou outro, isso, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, eu estou sujeito a isso, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. De repente surge uma situação e é mais fácil eu me colocar atrás da religiosidade e citar uma frase dessa e permanecer de braços cruzados do que tomar uma decisão sobre aquele assunto. Eita Deus! Por que com Deus a gente usa a religião para fazer o contrário? Aleluia. Deveria ser justamente o inverso. Deveria ser justamente o inverso. Glória a Deus. Louvado
Louvado seja Deus. Aleluia. Nós deveríamos saber que isso, uma determinada coisa não tem nada a ver com o reino de Deus, ou tem tudo a ver com o reino de Deus. Nós deveríamos ter essa sensibilidade no nosso dia a dia, no nosso caminhar com o Espírito Santo de Deus. Não precisaria nem a gente estar escondido atrás dessa religiosidade que muitas vezes nos visita e a gente se apercebe depois que aquilo aconteceu. Aleluia. E aí nós colocamos diante de Deus aquilo que nós deveríamos estar fazendo. Nós jogamos na vontade divina a justificação para as coisas erradas que acontecem na nossa vida. Então essa religiosidade é muito estranha, porque ela não põe a cara a bater, porque as pessoas estão sempre escondidas atrás de frases de efeito. E o que temos feito aqui é justamente o contrário. Nós temos apresentado uma espiritualidade equilibrada, porque as coisas estão nas tuas mãos. Embora pode ser que você não tenha se apercebido, as coisas estão à nossa disposição. A graça de Deus, o agir, está tudo à nossa disposição. Nós precisamos apenas lançar mão daquilo através da fé. Preste atenção, ela é real, inclui todas as pessoas e você faz parte disso. Mas a espiritualidade que se esforça para produzir, sim, esperança, coragem, e quer te ensinar a viver nos dias doloridos e nos dias felizes. Porque nós temos essas nuances na nossa vida. Nós temos os dias difíceis e os dias que são mais alegres. E o cristianismo, ele nos conclama a saber lidar com esses dois polos, a saber olhar para essas situações e confiar no caráter de Deus para que Ele nos ajude a transpassar essa fase. Aleluia. Eu acredito que existe um caminho religioso que não é alienado. Ele é vivo, ele é real, ele é inteligente, ele pensa, ele raciocina. Sim, eu creio que a religião não é um punhado de regras castradoras que estão aí para diminuir a sua vida. Aleluia. Tem isso, mas não é só isso. Tem isso, mas não é só isso. Como já falei aqui, as características da nossa espiritualidade, é que precisamos estar muito claros no teu coração, para a sua tomada de decisão. Nós lemos um versículo hoje que não faz parte da nossa memória. E acredito que muitos de nós nem sabia que existia isso. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele nos designa responsáveis pela terra. E aí eu quero então, a partir dessa frase, desse texto, destacar com vocês algumas questões que eu creio serem relevantes para a nossa vida, para a nossa caminhada como cristãos, como discípulos de um Deus maravilhoso, de um Deus Jesus. Entenda a sua vida como um projeto aberto. Caso você ainda não tenha se dado conta disso, a sua vida e a minha, ela é um projeto aberto. As coisas não estão pré-determinadas para acontecer na minha e na sua vida. Nós podemos mudar o rumo da nossa vida a qualquer instante que nós tomarmos essa decisão. Nós podemos fazer isso. Glória a Deus. O fato dessa vida nossa, dessas decisões ser um fato aberto, isso é motivo de festa. Porque por isso é que nós conseguimos fazer planos para o próximo semestre. Nós estamos entrando aí no segundo semestre e nós temos planos nesse segundo semestre para com as nossas vidas. Então, porque a nossa vida é um projeto aberto, nós podemos fazer esses planos diante de Deus e colocar para Ele quais são as nossas intenções, quais são os nossos anseios, para que Ele possa nos validar, para que Ele possa nos ajudar a passar essas metas.
Aí você vai fazendo o seu caminho, você vai trilhando a sua estrada, você vai vivendo os seus erros, você vai tomando péssimas decisões e você vai lidando com as suas péssimas decisões. Você vai acertando e desfrutando os sabores deliciosos dos seus acertos. E você está fazendo um contínuo aprendizado. Nós não paramos com esse aprendizado em momento algum. Tudo é um aprendizado para nós. Sabe aquela avó, aquela mulher pobre, que bancou o estudo dos seus pais, com o calo nas mãos, de tanto trabalhar? Lembra dela? Mas ela realizou os sonhos dos filhos. Permitiu que eles fizessem um curso que ela mesma não fez. Algo que ela não podia fazer, mas ela não se omitiu. E ela propiciou que os seus filhos fizessem aquilo. Então ela é encantadora, porque ela decidiu ser assim. Aleluia, Jesus. Também agradeço a Deus por Ele ter pessoas assim na terra, mas foi a decisão destas pessoas, e não a decisão de Deus para que elas fizessem isso. Foi a decisão delas. Elas decidiram se dar por aquela causa. Foi ela que decidiu ser assim, a partir de Deus. Isso faz toda a diferença. Então as pessoas são incríveis. Há pessoas fora de série, porque Deus escolheu? Não, porque elas escolheram o caminho de Deus. É diferente, o conceito é diferente. Muitas vezes nós tratamos de uma forma religiosa. Não, será que Deus quer que eu faça isso? Deus quer, querido. Se você errar, você vai sentir na pele os seus erros. E se você acertar, você vai cantar louvor com aquilo. Aleluia! Glória a Deus! Porque a terra, Ele designou aos homens. Só por isso. A vida Ele deu a todos. Agora esses homens, essas mulheres, decidem por quais valores, por quais ideais eles vão pautar a existência. Seu pai deixou um legado para você de vida. Sim, que bom, graças a Deus pela vida do seu pai. Mas o mérito é todo dele. É todinho dele. Porque talvez diante de uma dificuldade, ele optou em espalhar vida. Porque tem gente assim, eu conheci gente assim, que diante da morte, conseguiu espalhar vida. Você já viu alguém assim? Que a pessoa tem um diagnóstico na vida, e ela consegue espalhar alegria e amor. Diante de processos doloridos, consegue deixar um sabor na vida das pessoas. Diante de processos de morte, consegue espalhar esperança. Tem gente assim, e o mérito é todo delas. Essas pessoas são pessoas que entenderam que a vida não se faz cruzando os braços e se escondendo atrás de frases religiosas. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. São pessoas que colocam a mão na massa e elas são produtoras de transformação. E está cheio delas por aí, querido. Graças a Deus. Está cheio delas por aí. Uns se tornam famosos e vão para o noticiário da TV. Outros são anônimos. Eita Deus. Ninguém nem sabe. A vovó, que eu acabei de citar. A tua mãe, que ninguém conhece. Mas a atitude dela é inspiradora para você. Glória a Deus. Pensa bem, você não precisa pedir nada para ela, mas quando você chega, está tudo pronto, está tudo limpo, está tudo dentro dos conformes. Será que ela estava pensando? Não, ela é uma pessoa inspiradora.
ela inspira a tua vida. E nós precisamos ser assim com as pessoas que nos rodeiam. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, as pessoas que nos motivam são as pessoas que não consideram a vida como um pacote fechado. Em segundo lugar, nós somos uma comunidade de fé. É o segundo ponto. Então essa fé seja um sentimento que te impulsiona contra essa paralisia e contra essa omissão, que é citar frases religiosas e permanecer de braços cruzados sem fazer nada, e deixar que alguém passe na sua frente e faça aquilo que você deveria fazer, ou então deixar para Deus aquilo que você deveria estar fazendo. Nós somos uma comunidade de fé. Nós acreditamos, nós nos relacionamos com o Deus real e participativo. Mas não somos uma comunidade de fé interessada em gerar pessoas de fé, que utilizam a fé para manipular a Deus. Porque muitas vezes nós utilizamos a nossa fé para poder citar versículo da Bíblia para Deus, para poder lembrar a Ele o que Ele deveria fazer conosco. É uma inversão de valores, querido. Aleluia. Nós nos convertemos ao Deus Emanuel. Nós o aceitamos no nosso coração. O que é Deus Emanuel? Deus conosco. Deus Emanuel é Deus conosco. Ele está aqui. Nós iniciamos este culto e nós tivemos a certeza de que Ele estava aqui. Eu estou falando para vocês, eu tenho a certeza que Ele está caminhando no nosso meio e está muitas vezes amaciando o nosso coração para poder receber a palavra dEle de uma forma magnífica, de uma forma que ela entra, produz aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Então não é fé para mexer com Deus que nós estamos atrás. Não é essa fé para mexer com Deus. A fé não serve para isso, para nós mexermos com Deus, para nós citarmos versículos da Bíblia para Deus e colocar ele na parede. Olha, Deus, está escrito assim na tua palavra. Embora muitas vezes inconscientemente eu faço isso, nós fazemos isso. Deus é louvado. Liberdade para se mover, para mexer nos nossos corações. Ele é Deus conosco. E a partir dessa estrutura, dessa base que nós firmamos, de que Deus, nós temos que ter a capacidade de convencer a Deus, não é ter fé para viver debaixo do conselho dEle. Fé que nos impulsiona à construção e a realizações de projetos bonitos na nossa vida e na vida do nosso próximo, na vida do nosso ente querido. A fé que faz você mexer é fé que faz você ler o Salmo 115, versículo 16 e dizer: Senhor, eu entendi que a vida está agora nas minhas mãos